Olha, se tem um videogame que todo mundo aqui nesse canal já jogou, foi o PlayStation 2. E com certeza vocês também têm uma pilha enorme de jogos diferentes comprados no camelô. E acontece, galera, que depois de 12 anos do videogame e mais de 4.000 jogos, a biblioteca do PS2 é muito rica e tem diversos jogos para praticamente todos os gostos. Mas apesar disso tudo, existiram alguns games ali que nunca foram lançados e tem inclusive alguns que pareciam ser extremamente bons. E aí, players, tudo beleza? Eu sou o Fiaspo e seguinte, foi pensando justamente nisso que hoje eu separei aqui pra vocês uma lista extremamente insana com 7 jogos de PlayStation 2 que nunca viram a luz do dia. E sabe uma coisa que nunca vai ver a luz do dia também? Esse vídeo aqui, se você não deixar aquele like, compartilhar com seus amigos aí, porque é graças à ajuda de vocês que vídeo como esse vai chegar em mais pessoas, se vocês deixarem aqui o seu joinha. Não esquece também aí de assinar o canal, de se tornar um membro, ativar o sininho das notificações. E agora, partiu pro vídeo. O primeiro jogo da nossa lista é um clássico lá do Nintendinho que ia ganhar uma nova versão no PlayStation 2, mas acabou morrendo. E eu tô falando aqui do Skate or Die. O Skate or Die estava sendo distribuído pela EA e sendo desenvolvido pela Criterion, que é a mesma desenvolvedora ali do Star Wars Battlefront 2, Battlefield 5 e dos Burnouts da época, que eram jogos, ó, que eu morro de saudade até hoje. O game era pra ter sido tipo um Tony Hawk, só que de mundo aberto. A EA na época começou a forçar cada vez mais o estúdio e queria um jogo cada vez maior pra competir até mesmo com o GTA. Olha só que loucura. E a Criterion não aguentou o tranco, viu que não ia conseguir entregar a eles o que eles queriam tanto e acabaram cancelando depois de 1 ano de desenvolvimento. É uma pena, pois apesar de não ter nenhuma gameplay disponível por aí, as screenshots do jogo, né, as fotos, pareciam ser bem legais e o jogo prometia ser bem da hora. Mas tudo bem, porque depois a gente acabou ganhando ali o Tony Hawk Underground, o American, e o que não faltou no PlayStation 2 foi game de skate. Um dos jogos mais incríveis da geração de PlayStation 3 foi o famoso Fallout 3. Calma lá, eu sei que a gente tá falando de Play 2 aqui. Então, esse Fallout aí é aquele FPS RPG pós-apocalíptico feito pela Bethesda, que mudou a fórmula dos RPGs antigos da série de um estilo isométrico, visto com a câmera de cima, por um jogo em primeira pessoa. Acontece, galera, que os planos deles eram ter lançados 2 jogos do Fallout para o PlayStation 2. O Fallout Brotherhood of Steel 2, que era um jogo de estratégia, continuação do spin-off Brotherhood of Steel, e o Fallout Extreme, que era um shooter feito na Unreal Engine, lá na Unreal Engine, que podia ser jogada single player e também no multiplayer. Olha só que da hora. O game foi desenvolvido só por alguns meses e acabou não saindo da fase de concepção, mas relatos diziam que ia ser um jogo mais tático, meio que Rainbow Six, baseado em esquadrões, onde nós podíamos trocar de um personagem pro outro. E infelizmente os 2 jogos foram cancelados e só foi sair Fallout novo lá no PlayStation 3 depois. É ruim, né? Porque você vê os vídeos, as imagens desses games e você fala, cara, como isso seria se tivesse sido lançado? Será que ele teria sido um fenômeno ou coisa do tipo? A gente nunca vai saber, mas dá aquela vontadezinha de ter jogado, né? Agora, se jogo de tiro não é muito a sua praia e você prefere mais um game de luta, um King of Fighters ou um Street Fighter, provavelmente você vai ficar de cara com esse jogo aqui, o Capcom Fighting All Stars. Esse jogo tinha sido planejado para funcionar que nem o Street Fighter X, em 3D, com personagens de diferentes games do Street Fighter e também do Darkstalker, e 4 novos personagens deuses, dos quais só uma, a Ingrid, foi aproveitada em um outro jogo ali no Capcom Fighting Evolution, e acabou se tornando uma versão 2D do cancelado aqui Fighting All Stars. Pensando bem, é até bom esse jogo aí ter sido cancelado, até porque aqueles Street Fighter X não são lá muita coisa legal e tal, e as versões 2D que rolaram depois são bem melhores.
O próximo jogo da lista é um game baseado em quadrinhos que teve um protótipo feito e depois foi até cancelado. O game do Tintin. Quem lembra aí do desenho Tintin, do filme e tal, que é muito famoso inclusive ali na Europa, né? O game estava sendo desenvolvido ali pela Apple, que é um estúdio que tinha acabado de ir à falência enquanto desenvolvia um outro jogo chamado Outcast 2, que era um outro jogo em 3D de exploração com cenas de ações, que era o segundo game da série deles, que inclusive ainda voltou depois em 2017 com um remake. Os caras voltaram da cinza. Mas acontece que depois da falência, o estúdio conseguiu um contrato de desenvolvimento para um novo jogo do Tintin, e como eles estavam meio que basicamente sem dinheiro, o protótipo do game reusava um monte de coisa desse outro jogo deles aí, o Outcast 2. E eventualmente, a publisher Infogrames, não é Infogames não, tá gente? Eu falei certo aqui. Vocês conhecem, tinha muito jogo de Play 1 aí que aparecia a logo deles. Eles acabaram falhando em estabelecer um acordo com os franceses lá, ó, falei que era da Europa, tava certo? Que eram os donos do Tintin, e todo o trabalho dos coitados da Apple lá, né, eu não sei falar esse negócio aqui, Apple, eu não sei, é isso aí. Acabou que tudo foi jogado pra fora pelo ralo. Tadinho, né, os caras tava morrendo, a última esperança deles era no Tintin aí, vai que o jogo vendia, os caras voltavam ativa, mas acabou não rolando. Agora mudando aqui de um game de ação e aventura para os jogos de estratégia, mais especificamente para o clássico StarCraft. Na verdade mesmo, o jogo da vez é um shooter stealth que se passava no universo de StarCraft e se chama o StarCraft Ghost. Ele tinha vários sistemas interessantes e saíram vários gameplays super legais. O jogo se passava ali no final do StarCraft Brood War e contava a história de uma nova agente chamada Nova. É isso mesmo, o nome dela era Nova. Que era uma filha de governantes opressivos que foram assassinados por rebeldes, que terminou sendo adotada, tendo a memória apagada e sendo treinada como uma agente Ghost. Olha só que coisa cabulosa aqui. Apesar do jogo ter sido cancelado, a história de Nova foi publicada num livro que, por sorte, saiu mesmo depois do jogo ter sido cancelado. Olha que legal. A gente, assim, não teve o jogo, mas teve pelo menos a parte da história, que é igualmente da hora, já compensa um pouquinho ali, ainda mais pros fãs de StarCraft que estavam super ansiosos, e teve um gostinho ali pra entender o que seria esse universo aí da Nova. Largando mão aqui um pouco de ficção científica fantasiosa e indo para o realismo sombrio dos jogos de terror, vamos dar uma olhada aqui agora no City of the Dead. Ele foi anunciado na E3 de 2005, já faz bastante tempo, e contava com um trailer muito, mas muito insano, cheio de cabeças de zumbis explodindo em slow motion. O jogo, pra quem nunca ouviu falar, ele era baseado nos filmes de Romero, que é basicamente o inventor do zumbi lerdo e burro que a gente conhece aí do cinemas, e que prometia ser um FPS bem legal. Só que, infelizmente, a publisher responsável pelo jogo simplesmente desapareceu, virou pó, e ninguém nunca mais ouviu nem falar desse jogo. Isso acontece direto, tem, ó, você pode saber, E3 quando tem muito lançamento, uns 3, 4 jogos desse aí você não vai ouvir falar pelos próximos 10 anos e até mesmo nunca vai sair. Acontece bastante. Isso daria até um vídeo. Jogos que apareceram na E3 que nunca foram lançados. Isso é bom, isso é bom. Agora, pra fechar aqui com chave de ouro, vamos falar de mais um jogo de terror baseado em obras cinematográficas, que é o Jurassic Park Survival. Não é terror, mas pra mim é, né? Eu que sou cagão, qualquer jogo que dá susto ali eu já tô considerando terror. Esse jogo aqui, ele deveria ter sido lançado, pra vocês terem uma noção, em 2001. Foi perto ali do lançamento do Play 2, inclusive. Ele teve uma história de desenvolvimento muito conturbada, galera. Prepara aí que o negócio é tenebroso. Só pra começar, ele deveria ter sido baseado ali no filme novo do Jurassic Park, que também ia sair ali em 2001, mas o estúdio do filme simplesmente não queria mostrar imagens de referência pro estúdio do jogo. Ou seja, faz o game aí do jeito que vocês quiserem, a gente não vai mostrar a cena do filme aqui antes pra vocês, não. Se vira, meu filho. É igual eu faço com o editor aqui, ó. Se vira! Ah, é? Repete. Você vai se virar. Editor, não faz sacanagem comigo, por favor, tá?
Mas beleza, o estúdio então começou ali, né, dar os seus pulos, porque é isso que todo mundo faz, né? Eles desenvolveram o jogo com uma pegada totalmente diferente, com uma outra história e botando foco na inteligência artificial ali dos dinossauros. Eles iam ser espertos, cercar os jogadores, montar armadilhas, e ia ser muito bom. Mas, mano, parecia ser muito louco, sério mesmo, não, na moral, parecia ser animal. A gente não tem isso hoje em dia, né? Mas, infelizmente, a empresa responsável decidiu que não queria pagar o estúdio que estava desenvolvendo o jogo por estar insatisfeita com o progresso, e eles simplesmente cancelaram. Falaram assim, ó, vocês trabalharam de graça, tava fazendo um jogo aí que parecia ser legal, mas se vira. E é isso aí, galerinha, chegamos no final de mais um vídeo. Se vocês gostaram, deixe um joinha, se inscreva também no canal. Eu não sei o que eu tô fazendo, mas eu tô louco. Mas é isso, deixa o joinha, compartilha com seus amigos, ajuda a gente aí, vamos dominar esse YouTube novamente, beleza? Conto com vocês com o apoio aí, dá uma olhada nos outros vídeos que é muito importante, e nos vemos no próximo vídeo. Valeu, tamo junto, é nóis, tchau, tchau, fui! Esse foi o final mais louco que eu já fiz na minha vida.